Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fisiologia Virtual. No vídeo de hoje nós daremos seguimento à discussão do assunto transportes de membrana, explorando um aspecto essencial para entender esses processos, que é como diferentes moléculas se relacionam com a bicamada lipídica. Isso é importante para que a gente possa, nos vídeos futuros, entender por que existem tantos transportes diferentes, por que eu preciso de diferentes descrições para as formas como as moléculas cruzam a membrana celular. Para que a gente possa ter um bom aproveitamento desse vídeo, é importante que tenhamos uma base de como a bicamada se forma e quais as características inerentes a essa estrutura tão importante. Então, se vocês ainda não conferiram o vídeo 1 dessa série, eu vou deixar o link aqui no canto superior direito do vídeo para que vocês possam dar uma olhadinha, se inteirar do processo de formação dessa estrutura e depois entender com mais tranquilidade esse vídeo que vamos iniciar agora. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma representação da bicamada lipídica, um trecho de bicamada lipídica, em que estão arranjados os fosfolipídios ou as moléculas anfipáticas que constituem essa estrutura, as principais moléculas anfipáticas. Lembrando que uma molécula anfipática possui uma porção hidrofóbica, representada aqui em vermelho, e uma porção hidrofílica, representada aqui em azul. Como essas moléculas estão em meio aquoso, elas se agrupam, parte hidrofóbica com parte hidrofóbica, parte hidrofílica com parte hidrofílica, dando origem a essa estrutura que é a bicamada lipídica. Bom, para que a gente tenha homeostase, ou seja, para que a gente tenha vida, equilíbrio, nós precisamos que moléculas entrem e saiam da estrutura celular, trazendo para dentro das células nutrientes essenciais para o funcionamento dessa e também jogando para fora da célula os produtos metabólicos e os produtos secretórios dessa estrutura. Então é importante entender como essas moléculas se relacionam com essa estrutura que é a bicamada lipídica. Bom, para que a gente possa entender, nós vamos ver dois cenários diferentes. Um cenário, nós temos aqui o nosso amiguinho, que é uma molécula hidrofílica. Ele está aqui na porção extracelular, querendo saber se ele pode ir para a porção intracelular. Então ele está curtindo aqui uma região hidrofílica, ele está bem contente porque ele é uma molécula hidrofílica e ele está na água. Então é como se ele estivesse aqui curtindo uma festinha com alguns amigos do lado de fora da célula. Do lado de dentro da célula está rolando uma outra festinha, também com moléculas hidrofílicas. Essas moléculas aqui, para chegar nessa festa B, então aqui nós temos uma festa A, precisam cruzar a bicamada lipídica. Vamos tentar usar um pouquinho de lógica aqui para entender se moléculas hidrofílicas conseguem ou não cruzar essa estrutura e também chegar na conclusão desse vídeo, que é qual tipo de molécula que cruza mais facilmente a bicamada lipídica. Então, essa molécula hidrofílica está num lugar que é agradável para ela, que é um lugar hidrofílico, então ela está num lugar que traz estabilidade para ela. E para chegar num outro lugar que também traria estabilidade para ela, que é a festinha B, ela teria que cruzar uma região que é altamente aversiva, que é uma região hidrofóbica. Então, para ir dessa festa aqui, digamos que esses dois aqui são daqueles que curtem uma festa mais atual, um sertanejo universitário. Então, bem faceiros aqui, curtindo a sua festinha sertanejo universitário. No lado B tem uma outra festinha sertanejo universitário. Só que para chegar de A para B, eles têm que cruzar uma festa mais underground, que não é o estilo deles. Então, tá rolando aqui dentro uma festa punk rock mais pesada e eles teriam que atravessar toda essa situação que para eles é aversiva. Então, a tendência de uma molécula hidrofílica é ela permanecer nesse meio hidrofílico e não cruzar a bicamada para o outro lado. Porque para fazer isso, ela teria que atravessar uma região extremamente aversiva.
Vamos ver uma segunda situação. Agora vocês são moléculas hidrofóbicas, não mais hidrofílicas. Então vocês estão aqui no meio extracelular. E como esse não é o ambiente de vocês, vocês não estão nada contentes. Vocês são pessoas que curtem mais uma cena underground, punk rock, e vocês estão perdidos aqui numa festa sertaneja universitária. Então vocês não estão contentes. O que vocês fariam? Como ali perto tem uma festa do estilo de vocês, vocês sairiam dessa festa que é desagradável para vocês e entrariam nessa festa punk rock underground, que é a vibe que vocês curtem. Qual é o problema para essa molécula? Como essa molécula precisa... O que a gente quer saber a respeito dessa molécula, se ela cruza a bicamada ou não cruza a bicamada lipídica, nós temos um problema aqui, porque a hidrofílica não cruzou e agora a hidrofóbica também não cruzou, ficou presa aqui no meio. Assim como tem vocês ali fora descontentes com a festa, também tem mais uma galera. E essa galera também quer vir para essa festa mais agradável, que é a festa que eles curtem. O problema é que essa festa aqui já está lotada das perninhas dos fosfolipídios, já está lotada da porção hidrofóbica das moléculas anfipáticas. Então esse espaço aqui, ele é virtual, ele é um espaço virtual, ou seja, ele é praticamente inexistente. Isso significa que, como existem várias moléculas aqui querendo entrar na festa, as moléculas que seguem essa molécula inicial empurram a molécula inicial para o lado onde tem menos moléculas daquele tipo. Ou seja, existe uma probabilidade muito maior de essa pessoa que está aqui na festinha ser arremessada para esse lado da bicamada do que para o lado de lá. Então, essas moléculas anfipáticas vão pressionar aquela primeira molécula anfipática que entrou na porção hidrofóbica da membrana a passar para o outro lado da membrana. E com isso, vão expulsar essa molécula para cá, permitindo que outras moléculas entrem. Então, quando eu tenho moléculas anfipáticas, existe uma tendência muito maior a elas cruzarem a bicamada lipídica e virem parar do outro lado, porque elas estão tentando fugir desse ambiente hidrofílico, se escondendo nesse ambiente hidrofóbico, só que o ambiente hidrofóbico aqui ele tem pouquíssimo espaço, então as moléculas que vêm atrás vão empurrar essa molécula para esse lado. Então, entre moléculas hidrofílicas e moléculas hidrofóbicas, a regra geral é que moléculas hidrofóbicas, aquelas que têm afinidade mais por meios oleosos, vão cruzar a bicamada com mais facilidade. Isso quer dizer que molécula hidrofílica não cruza de jeito nenhum? Não, isso não quer dizer que molécula hidrofílica não cruza de jeito nenhum. Então, se nós tivermos que fazer um esquema para entender como é que diferentes moléculas se relacionam com a bicamada lipídica, a gente pode fazer uma série de perguntinhas para essa molécula para entender se ela cruza ou não a bicamada lipídica livremente. A primeira pergunta que eu preciso fazer é: você é hidrofóbica? Se a resposta for sim, resolvi o meu problema e ela cruza. Se a resposta for não, nem tudo está perdido. Quando a resposta for não, eu preciso fazer mais uma pergunta. Eu preciso saber como é que é o tamanho dessa molécula. Sendo hidrofílica, me importa muito o tamanho. Então vamos perguntar para essa molécula se ela é pequena.
Vou usar aqui o oposto. Você é grande, para ficar mais fácil o nosso fluxograma. Se a resposta for sim, o resultado é não cruza. Se a minha resposta for não, novamente eu preciso fazer uma pergunta. Então, quando a resposta é não, faço novamente uma pergunta. O que me importa aqui, como terceira pergunta, é se possui carga elétrica. Deixa eu botar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Vai, daí fica mais organizadinho. Se a minha resposta for sim, eu não cruzo. Por que uma resposta sim aqui resulta em não cruzar? Quando uma molécula possui carga elétrica, por exemplo aqui um elemento, um íon, sódio, significa que no entorno dele eu tenho várias moléculas de água. Então, onde o sódio estiver, embora ele seja extremamente pequeno, ele está envolto em uma camada de água. Essa camada de água é chamada de camada de solvatação. Isso faz com que esse sódio, que era pequeno, acabe ficando muito grande, porque ele é muito hidrofílico e arrasta com ele sempre uma camada grande de água. Então, ter carga elétrica é importante porque a afinidade com a água é muito alta quando essa molécula ou elemento é eletricamente carregado. E ele vai ter sempre com ele uma camada de água que dificulta essa passagem através da bicamada. Por isso que é importante a gente saber se ele possui carga ou se ele não possui carga elétrica. Então, se ele for pequeno, ou seja, não é grande, e não possuir carga elétrica, aí ele cruza. Então nós temos dois tipos principais de moléculas que conseguem cruzar livremente a bicamada lipídica. O principal tipo é a molécula hidrofóbica, porque é bem fácil. Se eu tenho sim para essa primeira pergunta, você é hidrofóbica, eu já tenho passagem praticamente garantida. Mas se eu não for hidrofóbico, a condição para que eu possa cruzar a bicamada lipídica é que eu seja pequeno e sem carga elétrica. Bom, para a gente concluir esse raciocínio, como é que isso se relaciona com moléculas reais, moléculas que são importantes para que a gente mantenha a homeostase da célula? Vamos pegar alguns exemplos e passar por esse nosso fluxograma. Vamos pegar uma molécula de extrema importância para a célula, que é o oxigênio. O oxigênio, O2, é uma molécula com pouca solubilidade em água, então ela tende a ser mais hidrofóbica, ter um comportamento mais hidrofóbico, e ela vai cruzar livremente a bicamada lipídica. Então, os gases respiratórios, como oxigênio e gás carbônico, que são pouco solúveis em água e ainda são muito pequenos, eles têm uma tendência a cruzar livremente a bicamada lipídica. Isso é muito importante porque facilita essa troca que acontece constantemente entre interstício, meio extracelular, e meio intracelular para esses gases. Outro tipo de molécula importantíssima para o funcionamento da célula: glicose. Glicose
é extremamente hidrofílica. Não chega perto do sódio, mas é muito hidrofílica, se solubiliza bem em água. Um exemplo, vamos pegar um outro açúcar que tem características de relação com a água semelhante à glicose, que é a sacarose, que é o açúcar de cozinha, e pensar o que acontece quando a gente coloca esse açúcar de cozinha em um copo de água. Mistura um pouquinho, deixa parado um pouquinho, o açúcar desaparece. Coloca uma colher de açúcar num copo de água, esse açúcar vai desaparecer porque ele é bem solúvel em água. Então a gente tem que seguir no nosso fluxograma. Você é grande? Bom, uma molécula de glicose tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Isso significa que ela é uma molécula considerável. Ela não é das maiores, mas ela também não é uma molécula pequena. Então, a nossa glicose, ela bate na bicamada e é repelida, naquele mesmo sistema, naquela mesma lógica que a gente utilizou antes para os nossos bonequinhos na festa. Aminoácidos são uma classe variada de moléculas, mas muitos deles não vão conseguir cruzar a bicamada porque são hidrofílicos e alguns até mesmo apresentam carga elétrica. Então, aminoácido, que também é importante para formar as proteínas que garantem o funcionamento dessa minha célula, também não vão cruzar. Bom, mas se eu tenho essas moléculas de extrema importância e elas não conseguem cruzar a bicamada lipídica, como é que eu resolvo esse problema? Aqui entra um aspecto extremamente importante, que é o uso de proteínas transportadoras. Quando eu tenho uma molécula que se enquadra nesses aspectos não cruza, não significa que eu não consigo passar ela para dentro da célula. Significa que ela não cruza livremente a bicamada lipídica, ou seja, ela não consegue chegar aqui e passar direto sem a ajuda de nenhuma proteína. Ela vai precisar recrutar algum tipo de proteína para entrar na célula. E aqui entra a conclusão principal desse vídeo. Por que existem tantos transportes diferentes? Por que a gente pega o livro de fisiologia e aí tem lá transporte ativo primário, transporte ativo secundário, difusão simples, difusão facilitada, difusão simples de não eletrólitos, difusão simples de solutos iônicos? Por que existem tantos transportes assim? Pelas características que essas moléculas apresentam e a necessidade que elas têm de utilizar uma proteína, e aí envolvendo o tipo de proteína e se elas estão se relacionando, se elas estão se movendo a favor do seu gradiente de concentração ou contra o seu gradiente de concentração. Por isso que existem tantos transportes de membrana diferentes. Nos vídeos subsequentes nós vamos dar continuidade a essa discussão. Tá? Teremos vídeo para cada um dos tipos de transporte, explicando as suas características, e também alguns vídeos satélites que explicam aspectos importantes do transporte de membrana, como, por exemplo, o que é o gradiente, por que o gradiente é importante, como é que transportes ativos e passivos se relacionam um com os outros, para que a gente possa entender esse mar de informações que é a fisiologia da membrana celular, em especial esse aspecto que nós estamos explorando, que são os transportes de membrana. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, querem mais vídeos, se inscrevam no canal, deem um like, coloquem no comentário o que vocês acharam desse vídeo, sugestões para vídeos futuros, questões que vocês tenham a respeito do vídeo e não tenham entendido. Compartilhem com os amigos de vocês, dando uma força aí para o canal para que a gente possa continuar postando novos vídeos com uma certa frequência. Então, agradeço a atenção de vocês, agradeço a dedicação de vocês a assistir esse vídeo, desejo a todos ótimos estudos e nos vemos no próximo vídeo.